Olá pessoal, esse aqui é um jogo pedagógico, o qual vai me auxiliar em trabalhar com crianças de uma forma lúdica, para que ela possa desenvolver, caçar, falar as cores, um trio de cores. Para a utilização desse material, eu trabalhei com produtos recicláveis, todo o material. A proposta desse tipo de jogo pedagógico é que você construa ele com todo o material que você tem em casa. Então, para construir esse tabuleiro, eu utilizei uma placa de ovos, palitos de picolé, retalhos de EVA de diversas cores. Eu trabalhei com 6 cores, 6 tipos de cores, uma pistola de cola quente. Eu recortei o EVA em bolinhas coloridas, espalhei por todo o tabuleiro. Interessante que na construção do jogo você percebe que você pode poder trabalhar com a criança não só o jogar, o brincar. Seria interessante que, a depender da idade com que você trabalha esse jogo, você vai poder fazer uma contagem, uma multiplicação para saber quantas cores ele vai ter que ter, quantas bolinhas terão que ser cortadas, como elas serão divididas e agrupadas. Aí, como vamos jogar? Você coloca sobre a mesa, ao lado do tabuleiro, o palito de picolé. Serão sequências de bolas coloridas, um trio de bolas. E aí vai pedir que a criança casse no tabuleiro. Ela vai ter que caçar aqui no tabuleiro as cores que correspondem a que estão no palito. Como, por exemplo, aqui um joguinho, que já consegui uma sequência. Aqui. E elas vão jogando, procurando, ó, caçar. Cada criança joga uma por vez. Se uma... Aqui. Outra sequência. E as sequências, elas podem estar na horizontal, na vertical, de forma inclinada. Aí a criança é que vai usar a imaginação, caçar, buscar onde está fazendo a combinação de cores e colocar em cima do par. Aí você vai estar trabalhando o lúdico, a concentração, principalmente com crianças que não conseguem organizar as suas tarefas. É importante que você faça com que ela brinque. E, se possível, até no momento da confecção desse jogo, a criança possa participar. Meu nome é Anne Caroline Sadok Santos Viana. Eu estou aqui para mostrar para vocês o jogo que eu construí com base no pedido da professora. A gente construir um jogo pedagógico, né, utilizando materiais recicláveis. Bom, o meu jogo é o jogo das cores, esse aqui, e eu vou falar sobre a importância dele para vocês. Para quê? É o uso pedagógico, né? Para ajudar as crianças no reconhecimento das cores, além de ajudar na memorização e na sequência. Por que esse jogo? Para ser usado como um aliado para o trabalho de identificar, reconhecer, renomear as cores, além de ajudar na sequência, contribuindo para o desenvolvimento cognitivo das crianças. Eu trouxe para vocês como ele foi feito, né? Ele foi feito com uma placa de papelão, EVA colorido, que eu já tinha em casa, então é meio que reciclável, porque eu já tinha em casa, não precisei comprar. Para fazer as bolinhas de cada cor correspondente, fita adesiva dupla face para colar no verso de cada bolinha, né, para ela grudar na placa de papelão, além de folhas A4 para forrar a placa de papelão. Eu gravei também o modo de como é jogado para vocês. Serão deixadas algumas bolinhas de início e a criança ela terá que seguir a sequência da bolinha com a cor indicada, como está no vídeo.
Bom dia, pessoal. Eu me chamo Celiane de Jesus Santos, sou aluna da Universidade do Estado da Bahia, a UNEB. Estou fazendo o curso de licenciatura plena em Pedagogia e estou aqui para apresentar para vocês um trabalho da disciplina de Educação Inclusiva que está sendo orientado pela docente Patrícia Maglis. E eu estou aqui para apresentar um jogo pedagógico. E o jogo que eu escolhi foi o jogo da quantidade. Este jogo, o que é esse jogo? Ele serve para associar o número a uma quantidade. E qual o uso desse jogo? Qual o uso pedagógico desse jogo? Para que ele serve? Ele vai servir para as crianças ter noção de quantidade. Vai servir também para a criança relacionar um número à quantidade e ainda vai ajudar a criança na contagem oral. E qual a justificativa? Tendo em vista que a matemática é muito importante na vida da criança, precisamos inserir isso, né, para que elas tenham noção de matemática desde pequenas, né? E também o conceito do número e a quantidade vai ampliar a visão e a compreensão do mundo que estão à sua volta. Como usar? Eu vou explicar agora para vocês. Antes de eu explicar o uso, eu vou falar dos materiais. Os materiais que eu usei para desenvolver esse jogo é uma cartolina. Aqui eu botei uma cartolina branca. Vocês vão precisar de hidrocores para fazer a tabela, para desenhar a tabela e para escrever o número. E vai precisar de tampinhas de garrafa PET, que também pode ser aquelas tampinhas de medicação injetável. E papelão ou caixa de sapato. Aqui eu usei caixa de sapato, que vocês vão fazer as fichinhas. E além disso, a gente vai precisar de tesouras e fita dupla face. As fitas dupla face para colar atrás das fichinhas para vocês poderem colocar, para a gente poder colocar na tabela. E aí, como é que funciona? Eu fiz meu jogo da quantidade, minha tabela, eu vou mostrar para os alunos a minha tabela. Vou convidar um aluno e vou mostrar um número a ele, né? A depender da idade, a gente vai avaliando, né? E a criança for muito pequena, a gente vai introduzindo números pequenos, de 1 a 5, ou de 1 a 10. Se elas forem maiores, a gente vai botando 20, 30, isso fica a critério do professor. E aí, só é diminuir o tamanho da tabela, né? Que dá para trabalhar legal, até números maiores. Como, por exemplo, 20, 21, né? E assim sucessivamente. Então, aqui a minha tabela eu fiz de 1 a 10, né? E aí eu estou trabalhando com números pequenos. E aí eu vou mostrar aqui, por exemplo, o número 5, eu vou perguntar, João, que número é esse? Aí ele vai me responder, é 5. E aí eu vou pedir que ele coloque aqui na tabela, ele vai colocar o número na tabela. Eu vou dizer, quantas tampinhas, João, eu vou precisar para formar essa quantidade. E aí ele vai botar as tampinhas aqui para mim. As tampinhas aqui. E ele vai botar 5. Ele vai falar assim, aqui, pronto, 5. E aí eu vou dar parabéns a ele e vou pedir vou mostrar outro número e vou dar continuidade. Se caso o João não saiba, eu posso chamar outro aluno e assim sucessivamente, trabalhando com a sala inteira, né, numa forma bem divertida. E esse jogo ele é muito bom para trabalhar com crianças da educação especial.
né? Porque vão ajudar eles a ter essa noção, né? De conhecer os números, de ter um pouco de noção sobre quantidade. E, enfim, pessoal, esse aqui é o meu jogo. Eu espero que vocês tenham gostado e muito obrigada por assistir minha apresentação. Olá, meu nome é Clarissa Oliveira Brito, sou estudante da Universidade do Estado da Bahia e faço licenciatura em Pedagogia. Hoje eu vou apresentar para vocês alguns jogos educacionais, que são referentes ao componente curricular Educação Inclusiva, ministrado pela docente mestre Patrícia Nicolau Magres. O primeiro jogo que eu vou apresentar a vocês é o pote sensorial. O pote sensorial, ele vai trabalhar a coordenação motora fina, porque ajuda a criança a realizar movimentos mais precisos, delicados, que desenvolvem habilidades que o acompanharão para o resto da vida. E o movimento de pinça, que são movimentos mais precisos e que são utilizados no nosso dia a dia, como a escrita e a comunicação. Como é que seria essa brincadeira? A criança iria fazer, com a coordenação motora, tentar colocar com palito de fósforo ou com palito de picolé, tentar colocar nos buracos ideais o objeto. E a outra forma é utilizar o prendedor de roupa para fazer o movimento de pinça, colocando ao redor da borda do pote. E como foi que eu fiz esse material? Bom, eu precisei apenas de cola quente para colar os desenhos, EVA, tesoura e um pote de hidratação. Vocês podem utilizar também o pote de Nescau, de leite, o que vocês preferirem. Outro jogo é a caixa sensorial. A caixa sensorial, ela trabalha a imaginação e a criatividade da criança. Ela também ajuda a criança que é tímida a trabalhar a sua interação com o coletivo. É uma atividade onde vai trabalhar o sentido tátil, porque vão ter vários objetos aqui dentro, onde ela vai colocar a mão e vai tentar imaginar o que tem aqui dentro. Também vai trabalhar o movimento de pinça e a coordenação motora fina. Essa caixa, ela foi feita com a caixa de sapato, pode ser feita também com a caixa de papelão. Os materiais que eu utilizei foi tesoura, EVA e cola quente e a caixa. E por fim, temos o telefone sem fio, que é uma atividade que muitas pessoas já brincaram e sabem o quanto que é divertido. O telefone sem fio é uma atividade que estimula a imaginação, a criatividade e a memorização da criança. Bom, eu utilizei apenas 2 copos plásticos, tesoura e cola quente para recortar o EVA e colar. Precisei também de um fio de nylon para amarrar aqui e fazer o telefone sem fio. Como que deve ser feita essa brincadeira? Uma criança vai estar segurando um copo e a outra vai segurar o outro. Uma vai colocar no ouvido, enquanto a outra vai falar. Para ser feita essa brincadeira, a criança deve estar uma afastada da outra e o fio deve estar totalmente esticado. É uma atividade que estimula a interação coletiva, a coordenação motora, o sentido auditivo e tátil. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado e anotado, sobre o pote sensorial, a caixa sensorial e o telefone sem fio. Tchau, até a próxima! Olá pessoal, meu nome é Cleiton Magalhães, sou estudante do 3º semestre do curso de Pedagogia da UNEB Lauro de Freitas e estarei apresentando para vocês aqui o jogo da memória, o qual foi construído na disciplina de Educação Inclusiva por orientação da professora Patrícia Magres. Este jogo ele foi elaborado durante a aula da disciplina de Educação Inclusiva com a finalidade
de se pensar a diversidade e as diferenças em sala de aula. Para quê? Ou seja, qual o uso pedagógico desse jogo? Para estimular a aprendizagem de forma lúdica e interativa, com o objetivo de trazer imagens inseridas no cotidiano das crianças com aspectos diversos, para que a mesma possa perceber a diversidade e associar aos conteúdos propostos como letras, numerais, palavras e cores. Por quê? Bem, foi criado como instrumento de suporte no processo de aprendizagem para compor o plano pedagógico proposto a determinado objetivo, acrescentando neste processo de construção do conhecimento fatores como a ludicidade, a motricidade, interação, vias alternativas de aprendizagem, além de ser um recurso de baixo custo, acessível e com facilidade para sua construção. Como usá-lo e como brincar com esse jogo? Bem, as crianças elas serão organizadas em duplas ou grupo com até quatro crianças, dispostas ao redor de uma mesa ou em círculo no chão mesmo. O jogo será embaralhado e as peças serão colocadas com as imagens viradas para baixo. Cada criança terá uma chance de virar duas peças para cima, com o intuito de achar as imagens iguais. Caso elas errem, as peças deverão ser viradas novamente para baixo. Porém, se acertarem, a criança ficará com as peças em suas mãos para a contagem final ao término do jogo, tendo direito a dar continuidade a virar mais duas peças, e assim sucessivamente. Durante o jogo, o professor estará intervindo com perguntas e estímulos que levem à compreensão e o entendimento por trás do objetivo proposto. O ganhador será aquele que obtiver maior número de peças iguais. Como foi feito? Bem, os materiais utilizados para a elaboração desse jogo foi papel ofício A4 branco, papelão, lápis, caneta preta, tinta guache, pincel, hidrocor, cola, tesoura, papel decorativo, que seria opcional, né? Assim como outros elementos também que vocês podem estar utilizando a depender da necessidade. Método. Bem, eu utilizei a folha A4, elas foram cortadas em círculos. Em seguida, foi desenhado as imagens. Logo após, as imagens foram coladas no papelão e cortadas, finalizando com a colagem das peças na folha de papel decorativo cortada novamente em círculos. Bem, este jogo ele poderá ser adaptado para crianças com deficiência visual através da utilização de materiais com diferentes texturas, bem como outras necessidades que possam surgir, né? Aí cabe a criatividade de quem está construindo esse material, ok? Bem, pessoal, então, finalizando minha apresentação, vou estar mostrando aqui para vocês. Eu construí uma latinha, né, também, e decorei, pintei com lápis de cor. E aqui está o produto final, né, que vocês puderam ver bem nas fotos. Entendeu? Bem legal, bem divertido. Aqui também é só um protótipo. A gente pode estar adaptando às nossas necessidades, ok? Valeu, galera. Obrigado pela atenção.
Olá pessoal, tudo bem com vocês? Agora eu irei apresentar para vocês uma oficina sobre um jogo pedagógico que foi feito com materiais reciclados, que se chama Jogo das Operações Matemáticas. Então vamos lá aprender como é que faz? Bem, qual o objetivo desse jogo? O jogo ele teve por objetivo de compreender a importância do uso da adição e da subtração no cotidiano, ou seja, fazer com que as crianças venham compreender a importância da adição e da subtração que a gente usa tanto no nosso cotidiano, né? Na maioria das vezes que a gente mais usa é a adição e a subtração. Trazer também que elas possam reconhecer as operações matemáticas de adição e subtração, esse é o foco. Sendo que também pode ser feito com outras operações, né? Tanto a divisão como a multiplicação, mas o foco que a gente utilizou foi a adição e a subtração para que a criança possa compreender essa importância do que a gente mais usa no nosso dia a dia, que é a adição e a subtração. Bem, para que serve esse jogo? O jogo ele vai servir para reconhecer as operações matemáticas de adição e subtração, pensando justamente naquelas crianças que têm uma dificuldade de fazer cálculos de adição ou de subtração e que precisa de algo concreto para poder ela fazer a conta de forma correta, vai ajudar bastante, porque vai trazer esse concreto para que ela possa estar vendo de fato como é feita uma soma e uma subtração. Bom, como usar ou jogar? Bem, no jogo poderão jogar de 2 ou até em grupos divididos na sala pelo professor, em que cada jogador irá jogar bolinhas nos tubos correspondentes à adição ou subtração que o professor pedir, exemplo, 2 mais 1 ou 2 menos 1, em que se jogará as bolinhas de cada lado, ou seja, vai jogar 2 bolinhas de um lado do tubo azul, por exemplo, mais uma bolinha do lado vermelho. Depois o aluno ele vai contar quantas bolinhas tem no total dentro do pote e vai dar o resultado de 2 mais 1, que é 3. No caso da adição, por exemplo, 2 mais 2, o jogador irá jogar 2 bolas no tubo vermelho e 2 bolas no tubo azul, e em seguida irá contar o número de bolas que está no pote, anotando o resultado caso seja solicitado, né? Que aí no caso vai dar 4. 2 de um lado e 2 do outro, ele vai somar depois quantas tem no pote e vai dizer que é 4. Já no caso da subtração, por exemplo, 2 menos 1, o jogador já vai fazer o seguinte, ele vai jogar apenas 2 bolas de um lado do tubo, pode ser o vermelho ou o azul, e em seguida ele vai retirar uma das 2 bolas que caíram no pote. Aí em seguida ele vai contar quantas restarem e vai anotar o resultado. E aí tem a exemplificação da parte da adição, tem como a gente mudar o nome da operação, o sinal da operação, e a igualdade a gente pode deixar permanecido, e os tubos, o vermelho e o azul, para a gente colocar as bolinhas. E também a subtração, que a gente pode mudar também, tá alternando, né? O nome da operação e o sinal da operação também, que é o da subtração, pode deixar permanecendo a igualdade. Tanto que tem ali o sinal da adição e o nome adição, para poder ver que dá para a gente alternar isso. E dá para trabalhar também multiplicação e divisão, quem quiser fazer. Bem, como foi feito esse jogo? Os seguintes materiais que eu utilizei para fazer o jogo foram uma capa de caderno grande dura e uma capa de caderno pequena dura. Utilizei também EVA com glitter para forrar a capa do caderno grande, que eu fiz a base do jogo, e EVA sem glitter para escrever as operações e os nomes das operações na capa de caderno pequeno. Um tubo de papel alumínio de papelão, né, que eu usei um tubo daquele de papelão de papel alumínio e cortei no meio, e de um lado eu cobri ele com fita adesiva colorida azul e o outro de vermelho para poder fazer a passagem das bolinhas, para poder fazer a soma ou a subtração. Eu utilizei também um marcador permanente azul para escrever os sinais das operações no EVA e os nomes das operações também no EVA. E também usei 1 metro de velcro fino, que foi para colocar na base do jogo e colar as operações e os nomes das operações, que é para que a gente possa estar removendo e alternando quando a gente quiser utilizar a adição ou quando quiser utilizar a subtração. Quem quiser utilizar a multiplicação e divisão, da mesma forma. Também utilizei 10 bolinhas de isopor daquele menor tamanho, que é quase do mesmo tamanho, ou é do mesmo tamanho de uma bolinha de desodorante Rolon. Tanto que quem quiser reutilizar e tiver algumas bolinhas dessa em casa, pode estar utilizando essas bolinhas de desodorante Rolon.
e também pregadores de plástico colorido se achar necessário, caso algum professor queira trabalhar cores com algum aluno que tenha dificuldade, ou até mesmo a questão da pinça, para aquele que não consegue segurar no lápis direito ou tenha dificuldade de coordenação motora, pode trabalhar também usando o pregador. Coloca os pregadores de cada lado, depois conta. Aí o aluno, no momento de pegar o pregador, já pode fazer um movimento de pinça para ajudar, né, na coordenação motora e dizer que cor é aquele pregador que está ali dentro também. Pode trabalhar várias coisas, não só adição e subtração. E também utilizei um pote de sorvete de plástico para ser o espaço dos resultados das bolinhas ou dos pregadores, né? Que é onde vai cair, ou se for usar os pregadores ou as bolinhas, vai cair, o aluno vai contar ali, colocando a mão dentro desse pote de sorvete. Também por ele ser mais largo, é melhor até para a criança colocar a mão, né? Se fosse um potinho mais estreito, por exemplo, de creme e tal, talvez seria mais difícil para ela colocar a mãozinha, né? E também usei fitas adesivas coloridas azul e vermelho para forrar o pote de sorvete e os tubos de papelão. E ainda usei um pedaço de barbante para pendurar o jogo em uma parede ou outro local que achar adequado, né? E botei o barbante para que a gente possa pendurar, se quiser deixar fixo, ou se não quiser deixar fixo, pode guardar e quando quiser utilizar já vai estar com o barbante nele mesmo, na base do jogo, você pendura e faz seu jogo e depois guarda. E aí tá, como foram os materiais que eu usei para fazer o jogo: pote de sorvete forrado, as bolinhas de isopor, os pregadores, caso queira trabalhar as cores, e a pinça, né, com o aluno. E aí o jogo, né, a base do jogo, forrada com EVA, com glitter, com velcro também, para que a gente possa colar os nomes das operações e os sinais das operações da igualdade. Os tubos de papelão, no caso um tubo só, eu dividi no meio e fiz 2, forrei com fita adesiva colorida, vermelha e azul. E também aqui dá pra ver o barbante, né, que eu coloquei na base do jogo para que a gente possa pendurar a base. Bem, aí tá um exemplo do caderno de capa dura que eu usei, um desse grande e um pequeno, para fazer a base. EVAs com glitter, que eu utilizei desses aí o verde para fazer a base com glitter. EVAs também normal, né, que é o emborrachado EVA, que eu usei para poder escrever os nomes das operações, os sinais das operações e da igualdade. O tubo de papel alumínio de papelão também que eu usei. O marcador permanente azul para poder escrever os nomes das operações e os sinais das operações. As fitas coloridas que eu usei azul e vermelho para forrar o pote de sorvete e o tubo de papelão. E o barbante para poder amarrar na base do jogo para que a gente possa pendurar. Bem, as referências do jogo que eu usei foi de um site bastante conhecido, também é um aplicativo que dá para baixar através do celular, no smartphone, que é o Pinterest. Então lá nesse site tem várias opções de adaptações com esse jogo, né, das operações, podendo trabalhar com outros materiais mais reciclados ainda, ou outros que você tenha acessível, tanto que eu adaptei de acordo com os materiais que eu tinha acessibilidade para poder construir o jogo. Sendo que lá tem outras opções de fazer esse jogo, assim como inúmeros outros jogos existem lá, para que possa você estar criando de acordo com a necessidade da criança. Olá, gente! Espero que vocês tenham gostado da oficina do jogo das operações matemáticas. E caso tenham alguma dúvida sobre o passo a passo do jogo, se quiserem entrar em contato comigo, podem estar enviando um e-mail para larissa.pedagogiauneb@outlook.com, que eu irei responder sobre as dúvidas de vocês. Tá bom? Meu nome é Larissa Pimentel dos Santos e sou discente da Universidade do Estado da Bahia, a UNEB, que fica localizada no campus avançado Lauro de Freitas. Estou no 3º semestre e sou integrante da disciplina Educação Inclusiva, em que essa atividade ocorreu sob a orientação da professora Patrícia Nicolau Macris. É isso. Até a próxima. Muito obrigada. Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Natiele Santos. Sou discente do curso de Pedagogia em Lauro de Freitas pela Universidade do Estado da Bahia, UNEB, e hoje eu venho aqui com o intuito de apresentar para vocês um pouco sobre a minha atividade pedagógica, que é a boneca Abayomi. Bom, a disciplina responsável por esse trabalho é a Educação Inclusiva, ministrada pela docente Patrícia Macris. Dando início ao trabalho, vou falar um pouco sobre a história da boneca. A palavra Abayomi tem origem em Yorubá
e seu significado é aquela que traz felicidade ou alegria, e a boneca Baioma, ela costuma ser negra para poder estar trabalhando a questão da identidade da criança negra. Aqui eu trago para vocês a foto da boneca depois de confeccionada em sala de aula. Continuando a história da boneca, as africanas utilizavam para acalentar seus filhos durante as terríveis viagens, que eram da África para o Brasil. As mães africanas rasgavam retalhos de suas saias e a partir deles criavam pequenos bonecos feitos de tranças ou nós que serviam como amuleto de proteção para as crianças. As informações sobre o jogo. Qual é o cunho pedagógico dessa atividade? Bom, o educador ou educadora pode estar trabalhando as questões sociais, as questões raciais, as questões culturais e a coordenação motora fina e a coordenação motora grossa. Bom, e para que está trabalhando a boneca Baioma dentro da sala de aula? O intuito é que a criança se reconheça como negra e que ocorra o fortalecimento da cultura afro-brasileira. E como a boneca foi feita? A boneca foi feita a partir de retalhos e malhas, e geralmente eu uso da tesoura também. É isso, espero que vocês tenham gostado da boneca Baioma. É uma obra que já existe, mas eu tentei trazer novamente para mostrar para os educadores e educadoras a importância dessa atividade em sala de aula, para que a criança negra se reconheça como negra e que possamos fortalecer a cultura afro-brasileira. Obrigada. Boa tarde a todos, me chamo Maria Isabel de Souza Nascimento, estudo na Universidade do Estado da Bahia, no campus avançado de Lauro de Freitas. Estou no 3º semestre do curso de Pedagogia. Estou participando do evento Webinário de Educação Inclusiva, e esse vídeo ele tem como finalidade socializar a vivência de construção do jogo. O jogo que eu escolhi foi o jogo da memória. Esse jogo ele vai promover a criatividade da criança, a coordenação motora, contato com texturas e formas diversas. Os materiais que eu utilizei são materiais recicláveis. Uma parte deles. Eu precisei de cartolina colorida, hidrocor, tesoura, cola de isopor, porque a cola branca ela não fixa bem o tecido, ou o EVA, ou a cartolina em cima da tampinha. Lembrando que eu utilizei sobras de tecidos, que foi jeans, viscose, linho. Utilizei o EVA, que está aqui, o EVA com glitter, né? Ele é um pouco mais áspero. A criança também ele vai ter esse momento, né, do toque, da experimentação, do contato com o EVA. Tem aqui também um EVA liso e macio, né? A gente também pode observar nesse momento que se trata de tampas com espessuras e tamanhos diferentes. Esse jogo ele vai contribuir e colaborar para a autonomia, para exploração e diferenciação das cores, tamanhos e espessuras, como também texturas. Eu vou mostrar aqui para vocês as peças do meu jogo da memória, no tabuleiro, né? Aqui. Eu tô colocando todas as peças viradas. E vocês podem observar que minhas tampinhas
elas são tampinhas bem coloridas, exatamente para entrar nesse âmbito da diversidade, né? E cada uma vai ter um tamanho, uma espessura, uma cor. O que é que eu quero trazer com isso? A importância de um jogo onde todos possam brincar e se divertir pedagogicamente. Digamos que eu escolho uma peça. Essa peça é um jeans. Aí eu vou escolher a próxima. Digamos que eu pegue a lilás, que foi a primeira peça que eu escolhi, achando que eu vou pegar o tecido que eu tinha escolhido anteriormente, que foi o jeans. Olha aqui. Aqui é um EVA de glitter. Ou seja, isso vai dar um grau de dificuldade ao jogo, porque não necessariamente, né, por ser da mesma cor, vai ser a mesma, vai ter a mesma textura. Então, pode-se criar regrinhas também no jogo para, tipo, duas opções, né, de escolher peças no tabuleiro. E aí, a pessoa que está jogando, se ela não pegar peças iguais, até 2 tentativas, passa a vez para o outro. Eu queria agradecer a todos pela oportunidade de participar desse webinário de educação inclusiva. Gostaria de agradecer aos colaboradores, aos colegas, aos amigos que estão nos assistindo neste momento, aos palestrantes que deram a sua contribuição, em especial a professora Patrícia Magres, por, através da disciplina de Educação Inclusiva e Acessibilidade, nos permitir fazer coisas novas, mudar o olhar, refletir sobre áreas que até então a gente não tinha acessado. Boa tarde.